Bem-vindos a mais uma edição de três recomendações às terças. Os próximos episódios do Três Recomendações às Terças vai ser sobre a temática de livros de ficção científica. Porquê? Porque o Sci-Fi Challenge está a decorrer e porque nunca é demais falar de livros que uma pessoa leu e gostou de ler e que quer que os outros leiam. Este primeiro episódio é sobre três clássicos que provavelmente vocês já ouviram falar, mas se calhar não associam a livros de ficção científica. Mas eles são. O primeiro é o Frankenstein, da Mary Shelley, que é, aliás, a Mary Shelley é considerada a mãe da ficção científica. Sim, é também um livro gótico, sim, é também um livro de horror, mas é também um livro de ficção científica. Frankenstein é sobre um cientista que explora os limites daquilo que é a medicina barra ciência e que cria. Porque Frankenstein é o doutor, não é um monstro. Cria uma criatura da qual ele próprio depois tem medo. Isto é uma das bases do Frankenstein. A prosa provavelmente poderá não agradar a todas as pessoas, também, obviamente, depende se lerem no original da Mary Shelley. Existe mais do que uma versão em inglês, portanto, existe uma versão. Por acaso eu não sei qual é a história, eu podia ter procurado, porque eu sei que existem duas versões diferentes. Há uma versão que é o texto completo, como a autora tinha intenção de o escrever, ou como ela o escreveu. Há uma versão editada que é a versão que foi mais comercializada durante muitos anos. Não sei exatamente qual é a razão, mas tenho a ideia que foi uma versão que foi editada pelo companheiro esposo da Mary Shelley. Em português também, se calhar, vai depender da tradução que vocês decidirem escolher, mas é definitivamente um clássico, não só da literatura, mas também da ficção científica, que levanta questões muito interessantes. Aliás, é uma das coisas que eu gosto na ficção científica é termos livros que nos levantam questões sobre os limites das coisas. Neste caso, qual é o limite da medicina, qual é o limite da ciência? Existe um limite, o facto do Dr. Frankenstein querer criar vida. Daí o segundo título do Frankenstein, o novo Prometheus. Prometheus. Prometheus em português? Questões filosóficas, não me recordo. Mas é definitivamente um livro que, se ainda não leram e gostavam de ler, é uma boa sugestão para ler durante o Sci-Fi Challenge. O segundo livro é o The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, do Robert Louis Stevenson. Outro livro que é um clássico, sim. É um clássico de horror, mas que também é um livro de ficção científica. Dr. Jekyll and Mr. Hyde, nós temos o Dr. Jekyll que faz experiências científicas e, obviamente, estas experiências têm as suas próprias consequências, ahm, levadas um bocadinho ao extremo nesta história. Aliás, é uma coisa interessante em comparação com o Frankenstein, apesar de não serem obras comparáveis. Quer dizer, se calhar até se podem comparar, mas não é esse o propósito agora, neste momento. Ahm, ele faz experiências nele próprio, em comparação com o Frankenstein faz experiências, o Dr. Frankenstein faz experiências em corpos de pessoas mortas. De qualquer maneira, qualquer um deles são livros que exploram os limites da ciência. Neste caso, quão longe vais pela tua própria experiência, em nome da ciência ou em nome da medicina. Na altura em que estes livros foram escritos, não havia tanta separação entre medicina e ciência. Se calhar não faz sentido separar, ambas podem estar no mesmo ramo, e é muito interessante ver este, esta exploração, sendo que, obviamente, acaba por haver uma transformação muito grande do Dr. Jekyll, fruto da sua experiência. Terceira recomendação is o título vai ser em inglês. The Island of Dr. Moreau, do H.G. Wells. A Ilha do Dr. Moreau. Este, por acaso, eu li em português. Destes três foi o único que eu li em português. Interessante. De qualquer maneira,
qualquer um destes clássicos existem traduzidos para português, várias traduções, vocês podem fazer um bocadinho, em vez de ser choose your adventure, choose your translation, portanto, escolham a vossa tradução. Não sei qual é a melhor neste caso. Ilha do Dr. Moreau é também um livro, é um clássico que explora os limites da ciência. Neste caso, nós temos um náufrago, acho que é um náufrago, que vai dar à ilha do Dr. Moreau, onde ele faz experiências pouco éticas, essencialmente com animais. Se tem problemas em ler livros que tenham crueldade contra animais, leiam outro livro. Este não é, se calhar, o livro que vos recomendo mais. No entanto, não deixa de ser um clássico muito interessante, no sentido de explorar mais uma vez os limites da ciência. E esta é uma coisa interessante. Estes livros, estes três clássicos, são clássicos de ficção, e, no entanto, eles retratam algumas discussões que eram contemporâneas a estes textos ou estas histórias, ou que precedem estas histórias. É interessante, horrorizante também pensar que haveria pessoas, cientistas, médicos, que poderiam tentar fazer estas experiências na realidade. Por outro lado, às vezes este tipo de experiências acaba por levar a descobertas que, se calhar, de outra maneira, não se chegariam a elas, ou pelo menos não tão rápido. Portanto, deixa assim um bocadinho qual é o limite das coisas. Estes são três clássicos que, se ainda não leram, são perfeitos para ler durante o Sci-Fi Challenge. Espero que tenham gostado deste vídeo. Digam-me se já leram, se gostaram destes livros ou não, e até o próximo vídeo.